Olá pessoal, aqui é o Léo do Yobambu e há uns 4 anos eu e um amigo meu tivemos uma ideia brilhante de fazer um vídeo de pega-pega. Mas com armas. Eu e mais 3 amigos fomos de madrugada no centro de Osasco com 2 réplicas perfeitas de revólveres pra filmar o nosso curtinha. Ideia genial, né? E a gente começou a gravar. Começamos a fingir que um atirava no outro. Tava divertido. Era cansativo ficar correndo, mas era divertido. Parecia que era uma criança brincando de polícia e ladrão. Era divertido até que, de repente... literalmente, 4 viaturas policiais surgiram. 2 policiais saíram de cada carro apontando armas pra nós, gritando e nos mandando encostar na parede. Morrendo de medo, a gente foi direto pra parede com as mãos pro alto. As réplicas de armas, por sorte, nessa hora, estavam dentro de uma das 4 mochilas que a gente trouxe e não em nossas mãos, como elas estavam na maior parte do tempo. Essas armas eram sim réplicas, mas eram réplicas idênticas, utilizadas em filmes. Era certo que a gente ia, no mínimo, pra delegacia. Os policiais, então, começaram a nos revistar. 1 a 1. Eu nunca fui apalpado tão forte na minha vida. Eles foram indo de mochila em mochila e aos poucos eles iam se aproximando das nossas mochilas com as armas. Eu tava com o c... na mão. Então, no meio da nossa revista, eles simplesmente pararam. O que vocês estão fazendo aqui? A gente falou que era estudante e que a gente tava fazendo um vídeo pra internet. Eu falei que ia mostrar pra eles a minha carteirinha de faculdade pra provar, mas o policial disse: não, tudo bem, pode ir embora. Nossa, a gente ficou muito aliviado. Eles sequer olharam a nossa mala com as armas. Eu dei um longo e profundo suspiro de alívio. Um amigo meu, curioso, resolveu perguntar pros policiais como eles sabiam que a gente tava lá. E o policial respondeu: um segurança ligou pra polícia falando que tinha uns bandidos atirando aqui perto. Mas quando eu olhei pra vocês, um cara de terno, um japonês, vocês não têm cara de bandido. Esse vídeo foi feito com base no texto Antinegritude é Global, a participação asiática no racismo antinegro, escrito pela Kemi do blog Outra Coluna. O texto tá na descrição desse vídeo, recomendo muito a leitura. Antes de adentrar o vídeo, também gostaria de deixar bem explícito que talvez esse vídeo toque em algumas feridas. Então, peço que quem se sentir ofendido de alguma forma, pare e pense. Por que você se sente assim? Bom, vamos lá então. Nós, asiáticos, somos tratados como a minoria modelo. Somos educados até demais às vezes. Estudamos muito, até mais do que deveríamos. Somos dóceis, nunca um policial acharia que um japonês é bandido, certo? E por isso, somos nós, que também reforçamos a opressão de outras minorias. É legal ser visto como cara ou a mina inteligente, educada, não é? É um ponto muito positivo ser parado pela polícia e sequer revistarem você quando você tinha assim uma arma, mesmo que réplica, dentro da mochila, não é? Pode até ser legal. Pode até ser um ponto positivo, mas não é. E é uma grande merda quando é às custas de outras pessoas, mais especificamente de pessoas negras. Como assim, às custas de pessoas negras? O argumento de um monte de gente é: olha pros asiáticos, eles também são outra etnia, eles também chegaram pobres no Brasil e olha como eles são bem-sucedidos economicamente, olha como eles são a maioria nas universidades. Negros, olhem para os asiáticos, façam como os asiáticos. E isso é uma merda. Porque se eu fosse um homem negro, se meus amigos fossem homens negros e tivéssemos sido parados pela polícia do jeito que a gente foi, teria muitas chances de eu sequer estar falando nesse vídeo hoje. E um dos elementos que reforçam e muito esse racismo antinegro, infelizmente, somos nós, asiáticos. Conveniente pra gente. Nós aceitamos e reproduzimos a antinegritude, permitimos que mercantilizem nossas culturas e permanecemos calados, porque isso nos concede privilégios. Eu vou desenhar. Imagina uma ilha. As pessoas nessa ilha têm um soro que dá superpoderes para os seus cidadãos, mas o fato é que os supostos donos da ilha apenas dão um soro de superpoder para quem eles julgam que pode ter. As pessoas que eles não dão poderes, os donos tratam como menores, eles escravizam, eles torturam e usam os sem poderes em suas fábricas para fabricar mais soros de superpoder. Superpoder que nunca é para eles. Passa-se 5 séculos. Todos os descendentes daquelas pessoas que viveram na ilha há 500 anos hoje são iguais perante a lei, mas o fato é, os pais com superpoderes passaram as habilidades para os filhos. Os filhos têm superpoderes e, portanto, têm uma vantagem óbvia. Eles voam, têm super força, telecinese, telepatia, sopro de gelo, super velocidade, pele invulnerável, visão de calor, sentido aranha, etc, etc. Enquanto uma parcela enorme da população sequer consegue abrir um pote de picles. Então, um dia como qualquer outro, numa entrevista de emprego, o entrevistador pede que os entrevistados levantem um carro de 1 tonelada. Hero.
A minha família não veio de Taiwan nos anos 60, pobres, sem falar a língua, depois de meses em um navio, então chegar no Brasil, batalhar para dar uma vida boa aos filhos e netos, só para décadas depois ter toda a sua luta utilizada como instrumento de banalização e inutilização de luta de outras famílias que também querem o mesmo para os seus filhos e netos. Só que hoje é um tremendo desrespeito a eles. Eu sou muito grato ao que a minha família me deu, mas a luta deles não se compara ao que os negros sofreram e sofrem. São histórias diferentes, lutas diferentes. Ah, mas os asiáticos nem falam o que incomoda eles. Por que eles deveriam ser solidários com o que incomoda os outros? É da cultura deles, eles são naturalmente mais calados, mais recatados. Isso é baboseira com uma grande porção de estereótipo pra acompanhar. Maria, wait. Okay, I know this is gonna seem... Nós somos todos diferentes, com personalidades próprias e com muita voz. Asiáticos falam muito o que estão pensando. Fuck it! Asiáticos têm voz. E tá na hora de usarmos essa voz e usarmos o poder dessa voz para sermos solidários e nos recusarmos a fazer parte do racismo antinegro. E como fazer isso? Bom, para começar, que tal ouvir as vozes das pessoas que estão sofrendo? Na descrição desse vídeo, além do texto do Outra Coluna, tá também links para as páginas do movimento Mães de Maio, que realizam trabalho sobre assassinatos de pessoas negras e periféricas. Recomendo muito escutar a voz delas e o que elas têm a dizer. E é isso aí, pessoal. Comente aqui embaixo o que você acha do que foi discutido nesse vídeo, e se gostou do vídeo e concorda com ele, por favor, compartilhe e ajude a espalhar a mensagem. Você pode se inscrever no YoBambu clicando nessa bolinha, e aqui tem alguns outros vídeos relacionados ao tema desse vídeo. Muito obrigado por assistir e até a próxima.